Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 2, 2021. Do you speak English? Do you speak English? English Week 3. Estamos na semana 3 do PET 2. No ano passado eu falei sobre as semanas 1 e 2, então estamos na semana 3. Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade. Nono ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias. Pages 128 to 131. 128 to 131. Antes de começar com as atividades do PET, eu quero lembrar com vocês essas palavrinhas aqui. Talvez algumas sejam novas para vocês, mas a gente já viu essa aqui, por exemplo, várias vezes, né? And, né? Next, because, moreover, also, so, then, however, as well as, but, furthermore, later. And a gente usa para conectar, né? Todas elas a gente vai usar para conectar uma palavrinha com a outra, ou então partes da frase com a outra, né? Mas and, por exemplo, a gente tem she likes apples and oranges, né? Então a gente usa uma para conectar a outra, né? Então são todas palavras que a gente usa para conectar, né? Palavras ou partes de frase, né? A gente chama elas de connectives or conjunctions, mas exemplos aqui, ó, a gente pode separar elas em adding, time, cause and effect and contrasting, né? Adding é quando a gente soma uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, she likes apples and oranges, né? Maçãs e laranjas. Então, eu estou somando uma coisa com a outra, né? Moreover, por exemplo, além disso, né? Also, também, né? Tal como, né? A gente tem o as well as, né? Furthermore, além disso, né? Então, são palavrinhas que a gente usa para adicionar uma coisa à outra, né? A gente tem time, next, por exemplo, a próxima coisa, né? Eu vou falar a próxima coisa, eu uso o next. Then, que é o então, finally, finalmente, né? Meanwhile, enquanto isso, eventually, né? Em algum momento, né? Em dado momento. Então, elas são time, elas são usadas para time, né? Conjunctions used for time. Temos aí cause and effect, né? Causa e efeito. Because, né? Ele é o porquê junto, né? Porque o porquê separado seria why, né? Então a gente tem duas palavras diferentes em inglês, né? Para uma palavra similar em português, que é o porquê separado, why, né? E porquê junto é o because, né? Therefore, so, consequently, as a result of. Então são palavras que dão um resultado de alguma coisa, né? Isso aconteceu por causa disso, né? Contrasting, elas têm um contraste mesmo, né? But, né? Por exemplo, a gente tem o but, né? She likes apples, but she doesn't like oranges, né? O but, então, ele dá um contraste, né? Uma ideia oposta, de oposição. E o however, alternatively, although, except, unless. A gente não precisa memorizar todos agora não, mas isso aqui é para dar uma noção de que existem esses tipos de connectives. Então eles são chamados de conjunctions and connectives. Words that link parts of text. Elas são palavras que ligam partes de texto, né? A gente tem additionally, when, later, because, therefore, with, but, however, which, furthermore, and, earlier, if. São palavras que ligam, né, partes do texto ou palavras, simplesmente, né? Ligam uma palavra à outra. Então a gente tem o Conjunctions Matchup Game. A gente vai jogar um game agora sobre as conjunções. Eu vou deixar esse game disponível para vocês jogarem também no Conexão Escola, mas a gente vai jogar ele junto agora, né? Vamos lá, start! Temos as conjunções aqui, ó. If, se, né? So, então, né? After é o depois, vocês sabem. But é o mas, né? Because, porque. Although, embora. And é o e. Until, até que. Então a gente começa com aqui, ó. Jack did his homework. Ele fez seu para casa. Não, o Jack fez seu para casa. He got lots of it wrong.
né? Wrong é o oposto de right, né? A maioria ele fez errado, né? Então, ele fez o para casa, mas ficou errado. A gente poderia colocar o but aqui, né? Mas também tem a opção de although, né? Embora. Eu vou tentar o embora aqui, a gente vai ver se vai ficar certo. Vamos lá. Ele fez o para casa, embora ele tenha feito boa parte disso errado, né? Do para casa errado. Laura bought some chicken, made a pie. Ela comprou um pouco de frango, fez uma torta. Eu acho que aqui, no caso, poderia ser o i, né? E aí ela fez uma torta, né? Então ela fez uma torta, né? Então vamos colocar o and aqui. Ela comprou o frango e fez uma torta. Lucy left her lunchbox at home. Ela deixou sua lancheira em casa. E ela estava atrasada para a escola, né? Ela deixou porque ela estava atrasada. Então, no caso aqui, teria que ser o because. Acredito que é o because aqui, né? Louise would not go to the park. Fred was going to. Ela não iria ao parque. O Fred fosse também. Né? Pode ser que a Louise estava brigada com o Fred, ela não queria ir junto com o Fred ao parque. Então, a opção mais lógica aqui seria o if. Né? Se o Fred fosse ao parque, ela não iria ao parque. Né? Louise would not go to the park if Fred was going to. David cried loudly. He was kicked accidentally. Ele gritou, né? Gritou alto quando ele foi chutado acidentalmente. Né? A gente poderia colocar o because aqui, né? Porque ele foi chutado acidentalmente. Mas como sobrou o after aqui, né? Depois que ele foi chutado acidentalmente. Acho que vai ser essa aqui. Sam went to the shop. There was no bread. O Sam foi à loja. Não tinha pão lá. Ele foi comprar pão, mas não tinha pão. Então a gente tem o but aqui, né? A única opção que eu posso colocar aqui agora. Ele foi à loja, mas não tinha pão. Né? Foi à padaria, mas não tinha pão. Paul played his guitar. It was time for bed. O Paul tocou a sua guitarra. Era hora de dormir, né? Até a hora de dormir. Então a gente vai ter o until aqui. Né? O Paul played his guitar until it was time for bed. I will walk to your house. We can play a game. Eu vou até sua casa. Nós podemos jogar um jogo. Né? Só sobrou o so. Né? Vai ter que ser o so. Mas tem sentido, né? Eu vou caminhar até sua casa e aí a gente pode jogar um jogo. Então a gente ficou com although, and, because, if, after, but, until, and so. Vamos conferir aí se está correto? Submit answers. Opa! Yes, everything correct. Todas corretas. Muito bem, isso aí. O tempo aqui não foi legal não, né? A gente levou bastante tempo, mas porque a gente estava falando sobre cada uma delas, né? Vocês vão fazer mais rápido do que eu, com certeza. E me falem aí com quanto tempo que vocês fizeram. Nós estamos aí na semana 3 do PET, né? Conhecimentos linguísticos, estudo do léxico, informação em ambientes visuais, reflexão pós-leitura, conectivos, tema conectivos. Em todas as línguas, algumas palavras são utilizadas para ligar e reconectar as ideias e frases. Então a gente tem o texto aí. Os conectivos são também conhecidos como palavras de transição. Serve para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Estes termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto, isto é, quando as ideias transmitidas em frases e parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica. É justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou fácil de compreender. Então temos alguns exemplos de conectivos comuns, né? Eles servem para dar introdução, esses aqui, né? Iniciar frases, indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Exemplos, a gente tem o first of all, né? Em primeiro lugar, para começar uma exposição de algo, a gente vai usar isso aqui, né? First of all, to begin with, né? Para começo de conversa. In the first place, em primeiro lugar. First, primeiro, né? A gente tem o firstly também, né? Que é uma opção. Primeiramente, né? Em forma de advérbio. Continuação, a gente tem a função para dar uma continuidade, né? Besides, além disso, né? Furthermore, além disso, moreover, além do mais, then, so, né? Então, so, então, né? After, depois, before, antes,
temos aí a adição, né, para somar uma coisa e a outra, né, o and, que é e, also, também, as well as, assim como, bem como, not only, but also, né, not only this, but also that, né, on top of that, né, só para dar a ideia de adicionar alguma coisa. A gente tem o contraste, né, que dá a opção de oposição, but, mas, porém, né, however, contudo, on the other hand, por outro lado, a gente tem o although também, que foi lá no game que apareceu o although, causa, né, due to, né, em razão de, né, devido a, because of, ou então só because, eles são usados de maneira diferente, mas tem uma ideia parecida, né? Temos o consequently, consequentemente, e aí a gente tem o para saber mais, né? Muitos artistas criaram sua apresentação em vídeo, música, comics como quadrinhos de Margaret the Her, que você leu nas atividades. Pesquise outros exemplos, se possível, escaneie o QR Code para conhecer o RAP, Sustainable Development Goals, Improve Life All Around the Globe. Então esse hip hop está disponível nesse link aí. Vocês podem verificar no YouTube e digitar esse título também, que vocês vão encontrar o hip hop, né? Veja mais exemplos dos conectivos, linking words, nesses links aqui, né? Na InfoEscola, né? A gente tem essa informação toda aqui que tá no PET também, para estudar os conectivos. A gente começa com a atividade no PET, né? Observe a tabela com as chamadas linking words ou connectives em inglês, que você aprendeu, e complete com mais um exemplo de cada tipo de conectivo. Podem procurar nos exemplos dos quadrinhos de textos desse PET. Então, nos textos em inglês a gente vai encontrar vários conectivos, né? Eles ligam uma palavra e outra, né? Ou uma frase e outra, uma ideia numa frase e outra. A gente tem exemplos de conectivos aqui. A gente vai adicionar pelo menos mais um exemplo em cada um dessas linhas aqui, né? A gente tem and, also, qual que seria um outro aqui, né? De conectar, de adicionar uma ideia. A gente vai colocar um exemplo, né? Por exemplo, she likes oranges and apples. Ela gosta de laranjas e maçãs, né? But a gente tem however, contrasting. A gente vai colocar mais um exemplo aqui, mais um exemplo aqui, mais um exemplo aqui. E aí o exemplo, por exemplo, seria she likes apples, but she doesn't like oranges. Ela gosta de maçãs, mas ela não gosta de laranjas. São exemplos, né? Vocês vão colocar exemplos de vocês, é claro. Then, so, e aí esses dão uma sequência, né? Por exemplo, she likes apples and then she bought some oranges. Na verdade, she likes oranges, then she bought many oranges. Ela gosta de laranjas e então ela comprou várias laranjas, né? Por exemplo. E aí a gente tem o because, que é cause and effect. E, por exemplo, seria o contrário, né? She bought many oranges because she likes oranges. São exemplos bem simples que eu estou dando para ficar claro, né? Ela comprou muitas laranjas porque ela gosta de laranjas, né? É uma coisa bem óbvia, né? Mas vocês vão dar o exemplo de vocês usando cada uma dessas ideias aqui, desses conectivos. Temos aqui na number 2 os quadrinhos, né, da Margaret, falando sobre o tema, né, que a gente falou das goals, né? Esse aqui, por exemplo, é a goal number 5, que é a igualdade de gêneros, e a gente vai circular as linking words em cada um desses quadrinhos, né, e escrever a ideia principal de cada quadrinho. Então, a ideia principal relacionada aqui tem o gender equality, mas vocês vão explicar como é que é essa questão da igualdade de gêneros que está sendo discutida aqui, né? Igualdade para homens e mulheres, né, de oportunidades e direitos. Vocês vão explicar aqui com as próprias palavras o que está sendo dito. Sublinhando as palavras aqui, né, o que são os conectivos. A gente tem, por exemplo, women and, né, a gente vai circular o and aqui, girls worldwide often live disadvantaged lives. Here's what we can do about it. And all violence against women and girls. Né, a gente tem o and aqui, including traffic, sexual exploitation, forced marriage and female mutilation. Então, o and é um conectivo muito comum, né?
recognize and value, né? And a gente vai encontrar ele em várias ocasiões aqui. Temos na continuação, né, da number 2, outro quadrinho, né? E esse já vai falar sobre decent work and economic growth, a goal 8, né? A meta 8, que é sobre trabalho decente e crescimento econômico. Decent work, what does that mean? It means we have to make sure everyone can live safely. And, né, a gente vai ter várias ocasiões aqui que o and vai ser o conectivo. Okay? E a gente vai colocar o tema aqui desse quadrinho aqui, explicar o que está sendo dito aqui. Eu não preciso explicar cada quadrinho, claro, eu quero a ideia geral do que está sendo dito aqui, né? Sobre o que é esse quadrinho todo. 3. E aí, uma atividade para vocês falarem sobre as goals, né? Uma das ações para alcançar os global goals é divulgá-los, né, para o máximo de pessoas no mundo, para que todos possam fazer sua parte, pensar e iniciar pequenas ações locais que juntas terão um resultado global, né, global. Como você apresentaria os Global Goals para a sua família? Pense e crie uma representação. Pode ser uma ilustração, um poema, uma música, um vídeo, uma rima, um diálogo, repente, história em quadrinhos ou até uma apresentação teatral. Então, vocês vão falar, nessa apresentação, o que vocês vão falar? Vocês vão falar sobre as 17 Goals. O que elas são, né, qual que é a importância delas. Para lembrar das 17 Goals, a gente vai voltar na primeira semana, né? E a gente tem os ícones delas todas aqui. Eu falei na aula anterior sobre elas. Então, a gente vai fazer uma apresentação. Vocês podem fazer um desenho, um quadrinho, né? A forma que vocês escolherem para representar essas goals, para apresentar para quem não conhece essas goals. Ok? See you next week. Bye bye.